Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz de Jesus Cristo. Vamos passar ao momento da exposição da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Estamos chegando ao final. Estamos no capítulo 26 hoje. Abra sua Bíblia então em Atos capítulo 26. Atos capítulo 26. Nós vamos tratar de todo o capítulo, mas eu vou começando a leitura apenas dos primeiros 8 versículos deste discurso de Paulo. Na verdade, é até o último discurso de Paulo em Atos. Depois desse discurso, terão algumas viagens, e assim chegaremos ao final do livro de Atos. Esse, então, é o último discurso de Paulo no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler nessa primeira parte até o versículo 8. Peço que você acompanhe com atenção a leitura da palavra do Senhor que eu vou fazer. E a palavra de Deus diz assim: A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Até aí a palavra de Deus por enquanto. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, nesse instante nos instrua por meio dela, nos ajude a entendê-la e entender, ó Deus, o valor daquilo que estamos participando aqui como servos teus, ouvindo a tua voz por meio da tua palavra, sendo edificados por ela. Que isso, ó Deus, realmente molde o nosso viver nesse mundo. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Qual que é o significado da palavra quase? Segundo alguns dicionários, é um advérbio que indica o quê? Proximidade ou semelhança com alguma coisa, mas sem alcançar totalmente essa coisa. É uma palavra, então, usada para expressar que algo está muito próximo de acontecer ou de ser verdade, mas ainda não chegou lá, mas ainda não completamente. Esse significado está correto, mas ele é muito mais cruel se você pega naquilo que ele se mostra, né? Naquilo que ele se usa em algumas coisas. Por exemplo, a gente vive na cidade dos concursos, né? Do concurso público. Se você já chegou a fazer uma prova de um concurso, aí você pega lá a sua nota, e aí a sua nota foi boa, mas não passou. Aí você vira e fala: eu quase passei. O problema é que o quase não ajuda muito, né? O quase não te faz chegar lá e você não recebe nada por ele. Talvez, no máximo, um incentivo para você continuar estudando. Mas você não recebe aquilo que você queria, que era a aprovação no concurso. Um exemplo recente, na verdade, vários exemplos recentes. Se você acompanhou as Olimpíadas que aconteceram lá em Paris, tiveram vários quases ali, né? Um que impressionou foi lá na prova do atletismo dos 100 metros rasos, né? Que eles correm 100 metros em linha reta, assim, e sabe qual é o corredor ali mais rápido nesse curto espaço
de lugar ali, né? 2 atletas chegaram praticamente juntos ali nessa prova. No telão apareceu que eles ficaram com exatamente o mesmo tempo, 9 segundos e 79 centésimos. Mas aí, no tira-teima, eles olharam até os milésimos de segundo para saber quem ganhou. Aí a diferença entre o americano Noah Lyles e o jamaicano Keishawn Thompson foi de 5 milésimos de segundo. E aí o cara não ganhou a medalha de ouro. Acho que um quase, mais quase do que esse aqui é difícil, né? Mais quase do que esse aqui, muito perto, mas ainda assim não chegou lá, não lhe deu a medalha de ouro, né? Ele ficou 5 milésimos atrás do seu adversário. Bom, o texto de hoje vai nos mostrar um pouco desse quase e do que ele representa para nós cristãos. Paulo está em audiência mais uma vez. Agora ele está diante do rei judeu de sua época para discursar. Ele tem liberdade de apresentar sua defesa mais uma vez. E o discurso de Paulo agora, repleto do evangelho de novo, impressiona os seus ouvintes. Parece que quase faz o efeito desejado. Mas o quase não é suficiente. E é isso que a gente vai ver no texto de hoje. É isso que a gente vai meditar no texto de hoje. O quase não é suficiente. Então, em resumo, a gente vai ver que o evangelho ele é a mensagem que transforma completamente um pecador num servo de Jesus Cristo. A mensagem do evangelho transforma completamente um pecador num servo de Jesus Cristo. A gente vai ver isso em 3 partes, mostrando o resultado dessa transformação completa e que o quase ele não é suficiente. Não dá para ser quase cristão. Tem que ser completamente transformado. Então, vamos caminhar nesse sentido. Vamos ver, em primeiro lugar, que um verdadeiro cristão, ele entende o fundamento da sua fé. Perceba que eu não estou falando que um verdadeiro cristão, entende tudo da sua fé, tudo que a palavra de Deus diz, não. Mas ele entende o fundamento da sua fé. Isso é basilar para que você seja um verdadeiro cristão. Vamos ver como é que isso se mostra nessa primeira parte do texto que a gente leu aqui. Uma breve contextualização mais uma vez. Desde que Paulo chegou em Jerusalém, ele foi perseguido, foi preso e ele vai de julgamento em julgamento, de discurso atrás de discurso. Ele fez 5 discursos, na verdade 4, e esse aqui é o 5º discurso de Paulo em Atos, para tentar se defender das acusações feitas diante dele. O último que a gente viu, no capítulo 25, foi diante do governador romano Festo. E mais uma vez, os judeus apresentaram provas contra ele, mas não eram provas concretas. E então Paulo conseguiu se defender, mas permaneceu preso. Principalmente porque ele solicitou que a sua cidadania romana fosse aceita para que ele fosse julgado por César. E então, nesse meio tempo, Festo encontra o rei dos judeus da época, Agripa. E, para quem não se lembra, esse Agripa aqui é o Herodes Agripa II, é um dos Herodes aí da Bíblia, né? E ele é o rei judeu da época. E Paulo foi diante dele, por quê? Porque Festo, governador romano, ele pede a ajuda do rei para opinar a respeito do caso de Paulo. Por quê? Porque o rei, o judeu, ele tem muito mais conhecimento dos costumes judaicos, daquilo que os judeus fazem ou deixam de fazer, para poder opinar a respeito do caso de Paulo. Então ele fala, eu não sei como eu vou tratar esse caso, então eu vou pedir a opinião do rei judeu, vai que ele me ajuda aqui, né? Então a ideia dessa audiência é essa, é eles ajudarem aqueles que estão ouvindo ali, o rei judeu, Herodes Agripa, e todos aqueles ali que estão diante de Paulo também ouvindo, ajudarem o governador romano Festo a entender o caso de Paulo e saber comunicar ao imperador César o que está acontecendo e por que Paulo está indo para lá e qual é a situação e qual que é todo o problema que está acontecendo. Então Paulo agora tem permissão para apresentar a sua fala, o seu discurso. E é interessante que essa é a primeira vez que Paulo ele tem uma liberdade maior de falar.
Porque o governador, na verdade o rei, ele virou para Paulo e falou, vai lá, você tem discurso aí, apresenta a sua defesa, da forma como você quiser. Porque só Paulo está falando aqui. Não tem mais nenhum outro ali falando junto com ele, eles só querem ouvir Paulo. Então Paulo está livre para falar. E nos versos 2 e 3 aí do texto, como o texto é longo, eu não vou reler, eu vou mencionando os versículos, você pode ir acompanhando na sua Bíblia. Nos versos 2 e 3, a gente tem aquela parte inicial de todo o julgamento que a gente viu até aqui. O que cada um das pessoas que vão discursar sempre fazem no início? Eles buscam a simpatia do juiz, eles buscam a simpatia daquele que está o ouvindo, né? E Paulo faz isso. Mais uma vez, só que Paulo, ele não usa de bajulação, igual a gente viu o advogado dos judeus quando falou ao governador Félix, né? Todo bajulando ele, falando, não, você é muito bom, você nos ajuda e tudo mais, querendo que ele tivesse uma simpatia exagerada, digamos assim, com os judeus. Paulo não. Paulo simplesmente diz aqui que ele está feliz por apresentar a sua defesa diante do rei. Por quê? Porque finalmente Paulo está apresentando a sua defesa diante de alguém que é judeu. Todos os outros discursos dele foram diante de juízes romanos. Um diante do comandante da guarda romana lá em Jerusalém, para o povo judeu, é verdade, mas quem estava segurando e quem estava com Paulo mesmo preso era o comandante. Depois veio os governadores, Félix, Festo. Finalmente, Paulo agora tem um discurso diante de um judeu. E Paulo está feliz com isso por quê? Porque Paulo agora pode falar a respeito das suas coisas que os judeus principalmente falam e explicar de uma maneira mais aprofundada que ele vai entender, né? Pelo menos é assim que Paulo pensa, e Paulo inclusive vira para o rei e fala, rei, então tenha atenção naquilo que eu vou dizer. E Paulo então inicia de fato seu discurso aí no versículo 4. A partir do versículo 4 é o início de fato da defesa de Paulo. E ele começa da mesma forma que ele começou outras vezes, com a biografia dele, falando, deixa eu falar quem eu sou aqui para você entender. Né? Paulo declara abertamente que ele é judeu e que é conhecido entre os judeus. E como ele era conhecido? Paulo fala algo interessante. Ele dizia que era porque ele fazia parte de uma seita farisaica. A palavra seita aí é mais como se fosse grupo, tá? Ela não tem a conotação que a gente tem hoje de seita, de que é um grupo herege. Não, é um grupo, mas tinha a seita dos fariseus, tinha a seita dos saduceus e várias outras seitas ali, né? E ele diz que é a mais severa dentre os judeus. E por que ele está dizendo isso? Porque ele era conhecido por ser proeminente dentro dessa seita. Né? Ou seja, Paulo, ele não era só um conhecedor da lei, ele não era um mero judeu, ele não era só um conhecedor da lei, mas ele era um rígido defensor dessa lei. E os judeus conheciam como era Paulo, esse fariseu defensor da lei. E aí Paulo ele faz uma breve pausa. Ele começa já com essa informação, mas ele já faz uma pausa na sua biografia e no seu discurso, para já trazer a conhecimento do rei qual é o problema que há entre ele e os judeus. Porque tem tudo a ver com isso daqui. Veja aí no versículo 6 o que Paulo fala. Ele diz assim, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Que esperança da promessa é essa? É o que Paulo sempre fala. Quem é a nossa esperança? Quem é a nossa promessa, se não é o próprio Cristo Jesus? E a esperança dos judeus é a vinda do Messias. E Paulo, como judeu, também cria nisso. O Antigo Testamento anuncia isso o tempo inteiro, que vai vir alguém. Desde Gênesis até o último livro do Antigo Testamento é sempre apontando para esse Messias que viria. E quando Jesus veio, ele cumpriu essa promessa. Ele viveu uma vida santa, ele foi morto como o cordeiro pascal esperado, mas ele ressuscitou dentre os mortos conforme a palavra de Deus anunciava que aconteceria. E Paulo crê nisso, que já se cumpriu essa vinda do Messias. E ele finaliza então a parte no versículo 8, dizendo, questionando esse problema ao rei, né? Falando assim, por que se julga entre vós
ser incrível que Deus ressuscite os mortos? A palavra incrível aí nesse versículo não é algo fantástico, né? É mais literalmente, né, de não crer. Por que vocês não conseguem crer que Deus ressuscite os mortos? Os judeus simplesmente não conseguem crer na esperança da ressurreição baseada na ressurreição de Jesus Cristo, o Messias, aquele que cumpriu o que o Antigo Testamento anunciava a respeito do Messias. Mais do que isso, eles não conseguem ver em Jesus o cumprimento da esperança que ele está falando aqui no Antigo Testamento. E a pergunta que a gente faz aqui é: por que os judeus não creem nisso? E a resposta é simples: Jesus não é o Messias que os judeus queriam ou que achavam que seria. Eles esperavam que tipo de Messias? Isso é importante. Os judeus esperavam um Messias vencedor, um Messias que arrebataria nações, um Messias que destruiria os reinos inimigos de Israel, um Messias que colocaria o povo de Israel como centro do mundo novamente, nas cabeças de todo o mundo. Tal como Roma era na época líder todo aquele povo, eles achavam que o Messias viria, destruiria todo mundo e falar: agora os judeus vão reinar sobre o mundo com o seu Senhor. Duas coisas são importantes aqui. De fato, a Bíblia, no Antigo Testamento, apresenta um Messias vencedor, sim. Por exemplo, se você ler o Salmo 110, lá fala que esse rei que viria, ele colocaria os seus inimigos por debaixo do estrado dos seus pés. Se você ler os profetas, se você ler vários dos salmos, eles falam várias vezes da destruição dos inimigos de Deus, falam do reinado do Senhor junto ao seu povo. Isso é falado, sim. Mas a pergunta que vem aí: e as demais passagens? E as passagens, por exemplo, que falam de um servo sofredor? E as passagens do Antigo Testamento que falam que um cordeiro perfeito viria para morrer? Como é que você junta essas coisas? Meus irmãos, o ensino é bem importante para nós aqui. A Bíblia não é um livro que você tira apenas o pedaço que te interessa para você usar. Os judeus estavam fazendo isso. E isso foi replicado aos demais. E a esperança para a maioria dessas pessoas era essa: quando o Messias vier, ele vai vencer todo mundo e nós estamos feitos. Essa é a nossa esperança. Mas eles não esperavam que essa vitória de Cristo ia ser numa cruz, do Messias ia ser numa cruz. Então, quando Cristo veio, humilde como veio, numa manjedoura, num estábulo, Cristo veio e ainda morre numa cruz, os judeus não creem nisso. Tem muito cristão que é assim. Ouve, fala: isso é legal, acho que dá para crer nisso daí. Ou até muitos se acham cristãos por já terem ouvido o Evangelho e ouvido a parte legal do Evangelho, né? Tem salvação em Cristo Jesus e basta crer nele. Tem um céu te esperando, basta crer. Mas será que realmente conhecem ou só replicam aquilo que ouviram? A nossa fé, meu irmão, não pode ser baseada no que outros disseram ou nas nossas preferências daquilo que a gente gosta nas Escrituras, mas no que realmente elas ensinam e que pode transformar o nosso coração. Por exemplo, Paulo questiona aqui a questão sobre a ressurreição. A Bíblia anuncia no Antigo Testamento a ressurreição do Messias? A resposta é sim. Em várias passagens. Eu vou mostrar isso para vocês rapidamente, que esse ponto é central aqui nesse texto. A defesa de Paulo é central aqui nesse texto. Por exemplo, a primeira menção mais explícita à questão da ressurreição no Antigo Testamento está lá em Jó. Jó capítulo 19, versículos 25 a 27. Quando fala que ele veria o seu Redentor com os seus próprios olhos depois da morte. Ele está falando de uma ressurreição que vai ter depois disso.
É a primeira menção, provavelmente. Depois, aparece lá em Salmos, no Salmo 16, Salmo de Davi, em que Davi, muita gente achava que ele estava falando dele mesmo, quando ele escreve que o seu túmulo não veria corrupção. A questão é que o túmulo de Davi viu corrupção, né? Davi, ele decompôs lá dentro, né? Ele está lá até hoje, inclusive, o pó de Davi está lá no túmulo dele. Mas esse texto, esse salmo não falava de Davi, mas falava do filho de Davi. E o filho de Davi não viu corrupção, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Depois, a gente tem provas vívidas dos milagres de Elias e Eliseu lá no Antigo Testamento, ressuscitando pessoas de fato, né? Mostrando que Deus tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E por último aqui eu vou mostrar que o profeta Isaías fala desse assunto muito claramente. Em alguns textos, eu selecionei um aqui, Isaías 26, 19, diz assim: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. E aí ele fala uma coisa interessante, ele fala assim: despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará a luz a seus mortos. Quem é o orvalho? Orvalho é o que? É água, né? Quem é essa água que dá vida, a não ser o próprio Messias, Cristo Jesus? O que Paulo está argumentando, a partir de todos esses textos do Antigo Testamento, que ele não lê, mas que ele sabe que estão lá, e ele fala para os judeus, isso está anunciado, é que Jesus, ao ressuscitar, ele dá esperança para nós, servos dele, de que um dia nós também ressuscitaremos para salvação nele. E os judeus até tinham essa mentalidade. Por exemplo, agora no Novo Testamento, vocês lembram da história de Lázaro, quando Lázaro morreu, e Jesus vai chamar ele para fora, ressuscitando ele? Antes disso, Jesus vira para a irmã de Lázaro, Marta, isso está lá em João, tá? Evangelho de João. Jesus vira para Marta e diz assim: Marta, teu irmão Lázaro há de ressurgir. E aí Marta vira para Jesus e fala assim: eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir, lá na ressurreição, no último dia. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que isso está na mentalidade dos judeus. Eles creem sim numa ressurreição, mas eles não creram na ressurreição de Jesus, o Messias prometido. Por quê? Porque eles não conheciam a palavra verdadeiramente para crer que Jesus era o Messias que dá essa ressurreição e que dá essa esperança para todos nós. Meus irmãos, para finalizar esse primeiro ponto, vocês querem ter uma fé robusta? Ou melhor, vocês querem provar a sua fé diante de Deus? Mergulhe ou se aprofunde, estude grandemente as Escrituras. Não só pedaços dela, não só aquilo que você gosta dela, mas estude toda ela, faça uma leitura progressiva dela, porque a Bíblia, ela anuncia coisas do início ao fim e tudo está completamente relacionado. Se uma coisa diz aqui e ali parece que está dizendo outra, você precisa harmonizar essas coisas. E elas se harmonizam. Você só precisa compreender como se dá essa harmonização. O que eu quero dizer é que você precisa conhecer as Escrituras para entender, de fato, o Evangelho. Porque é nelas que contém as palavras de vida eterna para a sua salvação. É nela que tem o fundamento. Você não precisa entender todas as Escrituras, porque ninguém tem essa capacidade. Mas você precisa entender o plano principal que ela apresenta, o Evangelho de Cristo Jesus. E é isso que Paulo estava colocando aqui como o maior problema entre ele e os judeus. Por quê? Indo já para o segundo ponto. Paulo cria que Jesus cumpriu perfeitamente o Antigo Testamento. E que Jesus era o Messias prometido. Mas os judeus não. E Paulo estava questionando que era por isso que ele estava sendo julgado. Então, agora ele vai contar por que ele, um judeu, como estes o acusam, mudou de ideia. Por que Paulo mudou de ideia? É o que Paulo vai explicar agora na segunda parte do
do discurso dele. E em segundo lugar, a gente vai ver que um verdadeiro cristão tem seu coração realmente transformado para aceitar Jesus Cristo. A palavra aqui desse segundo ponto, então, é aceitação. Jesus transforma o nosso coração e você precisa demonstrar, então, aceitação a partir disso. É isso que a gente vai ver aqui na segunda parte do texto. Vamos ler aí, então, a segunda parte do nosso texto, a partir do versículo 9. Pega aí sua Bíblia. A palavra diz assim, a partir do versículo 9, a segunda parte da história. Paulo continua o discurso dele. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização das principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia o rei, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Chegamos então ao fim do discurso de Paulo aqui na leitura. Como é que Paulo então segue o seu discurso a partir do versículo 9? Ele começa dizendo assim para o rei: Rei, eu era igualzinho esses judeus. Eu fazia as mesmas coisas que eles estão fazendo. Eu negava Jesus, eu militava contra Jesus e os seus seguidores, eu os perseguia, eu os prendia, eu consentia com a morte deles, eu os castigava, eu os obrigava a blasfemar, isto é, negar a fé em Jesus. E ele ia enfurecido em diversas cidades fazer isso. Ele odiava Jesus, digamos assim. Mas então algo acontece. E a gente já ouviu essa história outras vezes, né? Paulo agora, diante de Agripa, vai recontar a história da sua conversão. É a terceira vez em Atos que tem esse relato aqui. É igualzinho aos outros, com algumas pequenas adaptações que Paulo faz para o seu público ali que está o ouvindo, né? Então ele fala da luz que o atingiu, a gente lembra disso, né? Que uma luz veio, mesmo sendo meio-dia, e deixou Paulo cego. Inclusive Paulo nem fala que ele ficou cego aqui, porque ele passou rapidamente por isso. Mas ele fala também da voz que apareceu e o questionou a respeito da sua perseguição. Mas tem um acréscimo interessante aqui nessa parte do texto. Não tem nenhum outro relato. Paulo aqui diz que Jesus virou para ele e disse assim, olha o final do versículo 14. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que ele está dizendo com essa frase? O que essa frase significa? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões.
Bom, literalmente se refere a um boi que, ao não aceitar os comandos do seu dono ali, do que estava conduzindo, ele dava coices, né? Ele recalcitrava, ele dava coices ali, e o seu dono, ele colocava um ferrão para que o coice fosse direto nesse ferrão, na ponta desse ferrão, desse aguilhão, né? Para causar dor a esse boi. Qual que é a ideia, então, da ilustração? Se você resistir, vai ser pior para você, né? Você vai sentir dor ao fazer isso. No linguajar popular nosso, talvez a gente possa trocar por um ditado que hoje em dia a gente tem, né? Que é como se Jesus estivesse falando para Paulo assim: Paulo, você continua me perseguindo, mas não adianta. É igual dar murro em ponta de faca. É um ditado que a gente usa hoje, né? Por quê? Porque você vai sair perdendo, só vai se machucar ao fazer isso. Não vai adiantar o que você está fazendo, né? Então, veja um ponto já, que é o que eu quero tratar de forma geral nesse segundo ponto aqui. O verdadeiro evangelho transforma de tal forma que ele acaba com a sua resistência e ele te traz aceitação. Ele acaba com a resistência do seu coração e ele te traz aceitação. Guarda isso, porque esse é o ponto central desse final do discurso de Paulo aqui. Após relatar, então, o chamado de Jesus, né? Paulo fala como é que Jesus o chamou. Ele fala agora o que Jesus falou para ele, que é a sua comissão. O que Jesus queria que Paulo fizesse? E está nos versículos 15 a 18 aí do nosso texto. Em resumo, foram 3 coisas. Primeiro, Jesus chamou para ele ser ministro e testemunha dele, que nada mais é do que o apostolado de Paulo, né? Depois ele fala que Jesus o manda ir tanto a judeus quanto a gentios, né? Que é o público que Paulo vai ir. Paulo não vai só a judeus, Paulo vai a gentios também. E por fim, ele diz o objetivo principal. Paulo ia lá para quê? Para convertê-los. Olha aí o versículo 18. Esse versículo 18 ele é importante. Ele diz assim: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Vale dizer 2 coisas sobre esse versículo aqui. Paulo está contando a história dele. Paulo está no meio de um relato da sua biografia, ele fala da sua conversão, ele fala o que Jesus falou. Mas você percebe aí que Paulo está claramente pregando o evangelho ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo que Paulo ele fala das coisas que ele precisa falar, da sua vida, da sua defesa, ele está pregando o evangelho aqui para o rei Agripa. Ele não perde a oportunidade de fazer isso em nenhum dos seus discursos. Isso é um ponto fundamental dos discursos de Paulo. Ele sempre prega o evangelho. Outra coisa é a linguagem que Paulo utiliza aqui. É uma linguagem bem conhecida dos judeus, porque ela é igualzinha à dos profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, esse negócio aqui de abrir os olhos, de tirar das trevas para a luz, é uma linguagem muito utilizada em Isaías. Se você olhar Isaías capítulo 9, se você olhar Isaías capítulo 42, você vai encontrar linguagem semelhante aqui do que Paulo está utilizando no seu discurso. Qual que é o intuito de Paulo em fazer isso? Era mostrar que ser cristão era coerente com o pensamento judaico e, obviamente, com as escrituras. E ele está mostrando isso para o rei. Eu não estou tirando isso de lugar nenhum. Eu estou tirando isso do Antigo Testamento. Você conhece, está escrito lá. E é o que está acontecendo, é o que aconteceu quando Cristo veio, né? Então, creia em Jesus. É basicamente isso que ele está dizendo, né? Creia em Jesus. Agora, se o rei Agripa entendeu todas as relações que Paulo colocou aqui, a gente não sabe. Mas Paulo até falou para ele lá no início, né? Escute com atenção o que eu vou dizer. Escute com atenção. Por fim, depois do chamado e da comissão, Paulo fala sobre o que ele fez após isso.
O que Paulo então fez depois do seu chamado e do seu comissionamento por Jesus? Ele cumpriu a missão. É o que ele fala aí nos versículos finais do seu discurso. Nos versos 19 a 21 aí do discurso de Paulo, ele vai falar que ele viajou para pregar o evangelho, que muitos creram e se arrependeram, dentre os judeus, dentre os gentios. A gente viu toda essa história aqui ao longo do livro de Atos. E por causa disso, ele diz, é que eu estou sendo perseguido, é por causa disso que eu fui preso, porque... e é por causa disso que ele estava nessa audiência, porque os judeus não aguentaram Paulo pregando esse evangelho que eles não criam. E Paulo então finaliza com os versos 22 e 23, mais uma vez não perdendo a oportunidade de anunciar o evangelho de novo, né? Ele diz, olha o versículo 23, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Vamos retomar então aqui agora para ver o que a gente viu nesse discurso de Paulo. Vocês perceberam o que Paulo fez? A argumentação que Paulo usa, que ela é inteligentíssima aqui. Ele começa recontando que também odiava Jesus, mas que ele não era um judeu qualquer para isso. Ele era um mestre da lei, ele sabia, ou pelo menos achava que sabia o que ele estava fazendo. Então era como se ele estivesse dizendo para os judeus assim, se eu era um rígido seguidor da lei, e um mestre como vocês bem sabem que eu era, isso devia no mínimo fazer com que vocês buscassem entender por que eu me converti ao cristianismo. Se o fizessem, judeus, vocês veriam que eu não sou um tolo que mudou de ideia, mas eu fui convencido pela verdade das Escrituras e as aceitei. A argumentação de Paulo ele está querendo chegar nisso. Ele está querendo dizer, judeus, entendam as Escrituras e aceitem a verdade do Evangelho. Muitos dos judeus, meus irmãos, não é que eles não entendiam, eles não aceitavam um Messias que veio para morrer. Não aceitavam um Messias que não era um rei dos judeus na terra, vencendo os seus povos inimigos ali. Não aceitavam um Messias, por exemplo, que incluía os gentios do mesmo nível que os judeus no seu povo. O coração dos judeus ainda era pedra para aceitar. E por que Paulo foi mudado e ele aceitou? Porque Cristo veio e quebrou o coração de Paulo e o transformou. Meu irmão, um passo importantíssimo para ser um verdadeiro cristão é a aceitação. Aceitação do quê? Aceitação da sua indignidade diante de Deus, aceitação da sua necessidade de Deus, do tamanho da sua pecaminosidade, da sua perdição se depender de si mesmo. Em tese, é aceitar que você não consegue por si mesmo e falar, Deus, eu preciso única e totalmente do Senhor. É o que a Bíblia diz de morrer para si mesmo e deixar que Deus o faça nascer de novo. Por mim eu não consigo, mas eu dependo, eu preciso do Senhor. Essa aceitação ela é necessária. Se Cristo transformou você, você precisa ter essa aceitação, esse reconhecimento de que você depende totalmente do Senhor. E então a gente chega ao nosso terceiro ponto. Paulo terminou o discurso dele. Talvez ele até tivesse mais a falar, mas ele foi interrompido pelo governador. E agora a gente vai ver então as respostas a esse discurso de Paulo. E em último lugar a gente vai ver que um verdadeiro cristão, ele tem que ter coragem para pagar o preço de servir a Cristo. Um verdadeiro cristão tem coragem de pagar o preço de servir a Cristo. Vamos ver como é que o texto nos mostra isso. Vamos ler o finalzinho do nosso texto? Pega aí sua Bíblia mais uma vez. Vamos ler a partir do versículo 24. A última parte do texto diz assim: Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar.
Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse, que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Após a fala, então, mais uma vez, sobre a ressurreição, o governador Festo, ele interrompe Paulo. Por quê? Porque ele estava achando absurdo o que Paulo estava falando. Por quê? Festo é um romano, né? E os romanos, eles não chegavam nem perto de crer em ressurreição. Não era uma coisa que estava ali no pensamento romano, nem religioso que eles tinham, né? Essa questão de ressurreição dos mortos. Era loucura para eles. Inclusive, eu escolhi um texto para a gente ler hoje mais cedo, lá em 1 Coríntios, que fala exatamente isso, né? Que o evangelho ele é loucura para os gentios e escândalo para os judeus. Mas é esse evangelho que Paulo prega aqui. E Paulo ele responde com tranquilidade para o governador Festo. Ele vira para ele e fala assim: ó, excelentíssimo Festo, eu não estou louco, não. É isso mesmo que eu estou dizendo. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque isso é de conhecimento do rei. E não só do rei, mas de toda a Palestina, ou seja, de todos os judeus ali. Eles conhecem esses argumentos que eu estou usando aqui. Essa afirmação da ressurreição de Jesus, tenha atenção nisso, é importante. Tal como o anúncio das coisas que ele disse nos profetas, não era algo velado. Não era algo velado. Podia ser algo não crido. Mas foi algo testemunhado por um monte de gente e era contado isso para um monte de gente. Tanto que na Bíblia fala muitas vezes a respeito da ressurreição de Jesus, né, no Novo Testamento. Porque isso era recontado muitas vezes. Inclusive, Paulo lá em Coríntios fala que Cristo ressurreto foi visto por um monte de gente. Teve uma vez que ele foi visto por mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, não era algo velado, mas totalmente divulgado e testemunhado. Por que eu estou dizendo isso? Porque é diferente de algumas religiões por aí, que só uma pessoa teve uma visão de certa coisa, e a partir disso ela começa a divulgar, e essa religião ganha proeminência, mas só aquela pessoa teve aquele conhecimento. Se você olhar o mormonismo tem isso, até os muçulmanos têm certa coisa nesse sentido, né? Que Maomé teve as suas visões lá e foi só ele e tudo mais. Não, o cristianismo não. O cristianismo foi amplamente manifesto no mundo. Inclusive, isso é uma boa aplicação para nós aqui, é que o cristianismo ele tem que permanecer assim, sendo amplamente manifesto. Lembra da palavra, da parábola que Jesus usou, da candeia? A candeia não é para ficar debaixo da cama, mas ela tem que ficar no alto, para todo mundo ver a luz iluminando, né? Ou seja, não é para a gente guardar as coisas que a gente sabe, é para a gente manifestar isso. E isso acontece com o cristianismo desde o início. E dizendo isso, Paulo joga a bola para o rei. Paulo vira para o rei e fala assim: todo mundo conhece, não é, rei? Você também não conhece? Você também não acredita nos profetas? Não é o que eu realmente disse aqui? Paulo está colocando Agripa, o rei, aí num dilema. Perceba o dilema que Paulo está colocando o rei. Se o rei dissesse crê nos profetas, Paulo poderia responder para ele assim: se você crê, então por que você não crê no evangelho também? Não foi o que eu anunciei? Se é isso que você crê, crê no evangelho também. E se o rei virasse e falasse não,
aí ele teria problema com os judeus, né? Porque se ele é um rei judeu que diz que não crê nos profetas, tem um problema aí. Então, o rei está num dilema agora diante do que Paulo perguntou para ele. E aí vem a famosa resposta de Agripa, talvez um dos versículos mais conhecidos de Atos, né? Olha aí o versículo 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Interessante essa resposta de Agripa aqui para Paulo. Tem um probleminha de tradução aqui nesse versículo, que não muda a interpretação, mas eu acho que vale a pena falar, porque se você tiver uma outra Bíblia, por exemplo, a Bíblia corrigida, ela vai dar outra intenção aí do texto. Por exemplo, a nossa Bíblia dá a intenção de que a tradução diz assim: Paulo, faltou pouquinho para você me convencer a ser cristão. É o que dá a entender quando você lê o versículo aqui na nossa, né? Agora, se você ler numa outra tradução, tipo a corrigida, ela vai dizer assim: Paulo, com tão pouco você está querendo me fazer cristão? É uma outra forma de ler o texto, né? É como se ele estivesse dizendo: com tão pouco tempo, ou com tão poucas palavras que você usou, você está me persuadindo a fazer cristão? É como se ele estivesse falando: você falou aí 20 minutos e quer me convencer a ser cristão e ir para o seu lado, diante de todo mundo aqui? Não, peraí, não é assim que as coisas funcionam, não. Eu não vou te responder assim agora. Mas, independentemente da tradução, eu acho que o que a gente tira daqui é um ponto bem importante. A argumentação que Paulo usou diante do rei fez sentido para o rei de alguma forma. O rei ficou mexido com aquilo. Por quê? Porque ele não responde Paulo negando Paulo. Ele não chama Paulo de louco igual a Festo. Mesmo sendo judeu como ele era, ele não impõe a Paulo crime nenhum, como ele diz aí no final do texto. Por que Agripa responde dessa forma, se ele entendeu o que Paulo quis dizer? Porque Agripa não teve coragem de se comprometer com aquilo que ele entendeu. E essa é uma aplicação talvez das mais importantes dessa noite para nós. Muita gente ouve o evangelho, vê sentido naquilo, mas não quer se comprometer. É exatamente o que Jesus falou da semente que cai sobre a rocha e sobre os espinhos, lá na parábola do semeador. Lembra dessa parábola? Ele fala que o semeador vai semeando o evangelho, né, a palavra de Deus, mas quando cai na pedra ou nos espinhos, o que acontece? Ou ela seca ali a palavra, né, seca pela dureza do coração de não querer assumir o compromisso, ou as coisas desse mundo falam mais alto e sufocam, né, que são os espinhos ali, e não deixam a palavra florescer no coração da pessoa. Muitas vezes é isso que acontece com pessoas que ouvem o evangelho, até entendem o evangelho, mas não querem se comprometer com ele. Isso também pode ser aplicado a nós, mesmo nós cristãos. Quando a gente sabe, por exemplo, que estamos errados por algum motivo, mas ainda assim a gente insiste no erro. Alguns exemplos claros disso podem ser, por exemplo, pornografia, adultério, pecados da gula, por exemplo, ou aqueles pecados que surgem do desejo do nosso coração, sabe? Que a gente não tem domínio próprio, ou não apresenta esse domínio próprio para cuidar deles. É como se a gente estivesse dizendo assim: eu não vou me comprometer com isso agora não, prefiro os meus desejos do que servir a Jesus. Um cristão verdadeiro, meu irmão, ele tem que demonstrar coragem em servir a Jesus, ainda que isso cobre o preço de você não cumprir com os seus próprios desejos. E Paulo demonstra essa coragem, porque após a resposta de Agripa, o que Paulo faz? Paulo não retrocede. Olha o que ele diz no versículo 29, ele entrega ao Senhor. Ele diz assim: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. É quase uma oração que Paulo está fazendo aqui, né? Na frente de todo mundo. Quase que Paulo está falando assim: ó Deus, permita que essas pessoas que estão me ouvindo, o evangelho aqui agora, que esse evangelho encontre morada no coração delas e as transforme. Mas infelizmente muitos são como Agripa
entendem que o cristianismo faz sentido, mas não querem pagar o preço que ele cobra. Falta coragem. Agripa não queria perder aquilo que ele tinha, aquilo que ele era, por causa do evangelho que ele entendeu ali. Mas ele não quis se comprometer. Queridos, para finalizar, a minha oração aqui hoje, ao final desse sermão, é que vocês demonstrem essa transformação que Cristo faz na vida de cada crente. Não é algo que vem de nós. Cristo, ele faz em nós essa transformação. Mas você precisa demonstrar isso. Você precisa demonstrar essa busca pelo conhecimento da palavra de Deus. Você precisa demonstrar a aceitação daquilo que é exigido por nós no Evangelho e coragem para seguir nessa atitude de servir ao Senhor. O texto termina aí nos versículos 30 a 32 com o fim da audiência. E é interessante que os magistrados ali, eles conversam e comentam que eles não veem culpa nenhuma em Paulo. Mas ainda assim, Paulo vai preso para Roma ser julgado por César. E eu quero finalizar com uma comparação que é inevitável aqui com Jesus. Jesus, ele foi visto como inocente também, tanto por um rei judeu quanto por um governador romano. Lembra? Herodes e Pilatos. Mas aí, mesmo sendo considerado inocente pelos dois, tanto que Pilatos até lava as suas mãos, né? Numa atitude de falar, não é vocês que estão fazendo isso. Cristo ainda assim foi para a cruz em benefício nosso. Paulo aqui, ele também foi visto como inocente por um rei judeu, o Herodes Agripa, e também por um governador romano, o Festo. Mas ainda assim ele vai em cadeias para Roma ser julgado pelo imperador em benefício do povo de Cristo e em obediência a Deus. O que eu quero dizer com isso? Que a gente também tem que ser assim, inocentes ou corretos no nosso proceder, mas se ainda assim vierem perseguições, injustas que sejam, que a gente possa ir feliz em nome daquele que morreu em nosso lugar, tal como Paulo estava indo, tal como Cristo foi. Um quase cristão jamais iria fazer isso. Mas um cristão verdadeiro, transformado pelo Espírito Santo, ele apresenta características que demonstram a sua verdadeira fé. Ele conhece a palavra do seu Senhor e, por exemplo, ele conhece que o morrer é lucro para o cristão. Ainda que os sofrimentos venham, ele tem a esperança de que um dia ele estará plenamente feliz ao lado do seu Redentor nos céus. O cristão também ele tem aceitação, por quê? Porque ele confia no caminho que Deus o proporciona. Ainda que sejam caminhos difíceis e injustos, ele aceita, porque ele sabe que Deus está à frente dele. E por fim, o verdadeiro cristão corajosamente segue ao seu Senhor, para onde for, porque ele sabe que Deus é com ele. Que esse seja o nosso proceder como verdadeiros cristãos, e que jamais possamos ser quase cristãos, porque o quase não é suficiente, mas que sejamos plenamente cristãos, como totalmente transformados pelo nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse momento de reflexão que temos aqui, e que o Senhor nos ajude cada vez mais a ver, ó Deus, essa plena transformação em nossas vidas, para que possamos demonstrar, ó Deus, que fomos plenamente transformados por Ti, totalmente transformados por Ti, e que não somos quase, que não possamos deixar partes da palavra de lado, que não possamos aceitar apenas algumas coisas, não, mas que possamos ser plenamente servos Teus, com tudo aquilo que o Senhor requer de nós, obedecendo plenamente a Tua palavra, pois é assim que seremos vistos pelo Senhor, como totalmente filhos Teus, não como quase filhos. É isso que nós pedimos e é isso que possamos demonstrar em nossas vidas. No nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor mais uma